De Vida, com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Um assunto muito interessante na Bíblia. A mulher suspeita de infidelidade pelo marido a qualquer momento, logo após o casamento ou algum tempo depois do casamento. Passava por um teste público e ela era aprovada. Esse assunto é muito interessante, começar em Números no capítulo 5. Deus dava direito ao marido de questionar a fidelidade da sua mulher, com quem ele se casou. Ele só tinha direito de questionar a fidelidade da mulher depois de se casar. Antes de se casar, ele não tinha esse direito. A mulher era supervisionada pelo pai dela, digamos assim. Mas uma vez casada, agora ela passa para estar debaixo da supervisão do marido. O marido, em princípio, exigia que a mulher se casasse virgem. Caso ela não fosse virgem, essa situação é um pouco delicada pela lei, como era naquela aliança com Israel. A mulher, se já tivesse sido estuprada, violentada, isso ou aquilo, por exemplo, a filha de Davi, a Tamar, que era aquela mulher, a moça bonita, virgem, mas que foi forçada, estuprada pelo seu irmão Aminon. E ela, então, o que aconteceu depois? A Bíblia não narra o que aconteceu depois com ela, como a filha do Jacó também, a Diná. Também a Bíblia não narra o que aconteceu depois. Mas vamos supor que elas quisessem se casar. Eu acho lícito e válido que elas se casassem e já tinham tido uma experiência sexual contra a vontade, mas elas poderiam, no meu entender, se casar de novo. Só que elas teriam que dizer isso para o marido. O marido, ao se casar com uma pessoa assim, teria que saber. Como o Boaz, quando se casou com a Ruth, ele sabia que a Ruth não era virgem, era viúva, tinha sido já casada. E agora, o Boaz, se casava com a Ruth, que não era mais virgem. Mas quando uma moça se casava virgem, ela garantia e assinava, ela assumia que era virgem. Quando o marido se casava com uma virgem, depois descobria que não era virgem ou desconfiava que não era virgem, isso é um problema sério. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando desconfiar de uma pessoa, mas isso é muito comum de acontecer. Eu desconfio que meu filho está roubando de mim. Eu desconfio que aquele irmão está falando mal de mim pelas costas. Eu desconfio que o pastor não está gostando de mim, está fazendo fofoca de mim. Quando eu conto alguma coisa para o pastor, ele conta para outros. Eu desconfio que meu patrão está me roubando. Eu desconfio que alguma coisa ruim está sendo feita contra mim. Eu desconfio que eu estou sendo traído pelo fulano de tal, meu amigo. E o marido, eu desconfio que minha mulher está me traindo. E a mulher, eu desconfio que meu marido está me traindo também. Então essas desconfianças são muito comuns. Eu vou citar um exemplo. Num casamento de gente nova, em plena vida de atividade sexual, o marido precisa, Deus fez o homem dessa forma, em plena atividade sexual, ele precisa de ter um descarrego periódico. E a média de relações no mundo entre casais em plena atividade é de 2 a 3 vezes por semana. Quando novos no casamento e novos na idade, essa frequência aumenta. Eles querem ter mais contato de intimidade
o ato conjugal, marido e mulher, isso é natural. E quando já velhos, disfarçam, passa bem mais tempo. Mas em plena atividade, vida ativa, quando por alguma razão a mulher desconfia que o homem passou um dia, 2, 3, não quis saber dela, 4, 5, 6, um monte de dias, a mulher aguenta o tempo que for, mas ela sente falta do carinho, do amor do marido, e ela desconfia que alguma coisa está acontecendo. Vai ver que meu marido está, às vezes é só a masturbação, mas ela desconfia que o marido já está com outra fora de casa. Quando passa muito tempo sem o marido procurar a mulher, ela já fica desconfiada que o marido está arranjando outra. Agora, o marido é muito mais frequente, muito mais cedo que ele desconfia. Ele procura a mulher, não quer nada com ele. 1 dia, 2, 3 dias, 4 dias, ele já começa a ficar preocupado. 5 dias, 6, passou uma semana, o marido já está subindo as paredes e a mulher não quer nada com ele. Por alguma razão até válida, mas ela não quer falar ou por alguma razão o marido desconfia. Passou uma semana, a mulher não quer nada comigo, tem coisa estranha. Ela está olhando para outro. Com uma semana o marido já começa a pensar bobagem. Com 2, 3 semanas ele já começa a desconfiar. Se passar um mês ele já passa até a ter certeza que a mulher está com outro. Essa desconfiança é muito comum. Eu citei uma área, que é a área mencionada em Números no capítulo 5, na Bíblia. Mas há muitas outras áreas em que a gente desconfia da pessoa. O marido desconfia que a mulher está pegando dinheiro escondido dele na carteira dele. E aí? As desconfianças são muitas. Então, o que está dito aqui serve como um balizamento para nós em todo caso de desconfiança das pessoas. Quando nós estamos em comunhão no corpo de Cristo, nós temos que ter a nossa vida transparente. Não podemos ficar escondendo uma vida privada, escondida. A nossa vida é uma carta aberta. Tem que ser conhecida pelos irmãos. A gente não tem que ficar escondendo nossas coisas. A nossa vida tem que ser aberta. E situações vão acontecer que desconfianças se levantam. Não deveria haver. Mas quando se levanta uma desconfiança, o que a gente faz? Então vamos lembrar, o capítulo 5 de Números diz: quando o marido desconfiar da sua mulher, se ela for infiel, ou mesmo se ele desconfiar dela, mesmo ela não tendo sido infiel, quando não houver flagrante, o marido não conseguir comprovar, mas o espírito de ciúmes vier sobre ele, então ele vai ter que fazer alguma coisa. Pega a sua mulher, traz perante as autoridades, os anciãos da cidade, e vai dizer a verdade. Vai passar um ritual, Deus descreve o ritual, e uma água amaldiçoante. Existe uma água abençoadora, uma água amaldiçoadora. E essa água é uma mistura assim do pó da terra no balde de água, uma água suja, e a mulher tinha que tomar aquela água. Então o marido fazia a mulher dizer de público que ela não foi infiel. O marido fazia a mulher dizer de público que ela não foi infiel, e ela dizia. Mas e se ela tivesse sido infiel? Ela não ia contar, porque a infidelidade traz a pena de apedrejamento. Ela seria apedrejada se ela confessasse o erro. Se ela fosse apanhada em flagrante, seria apedrejada. Se ela confessasse, também seria apedrejada. Então ela juraria até o fim que não fez. Então vamos entregar a Deus. Se ela está falando a verdade, Deus vai honrar. Então ela vai tomar essa água amaldiçoadora. E se ela foi infiel, e se ela está mentindo, essa água vai fazer com que o seu ventre se inche, a barriga vai se inchar e a coxa descair. E a mulher, quando aparecer assim, vai ser tida como maldição no meio do seu povo. Bem,
Era uma situação dificílima. A gente não tem na história exemplos disso na Bíblia, de que alguma vez isso foi feito. Provavelmente foi feito, mas a Bíblia não narra, não relata que isso aconteceu com alguém, esse processo público de desconfiança. O fato é que Deus orienta para fazer assim, então nós temos que tomar por base o que Deus falou. E para nós isso simboliza uma atitude no tempo presente. Meu irmão, você desconfiou de alguém, você então diga de público: meus irmãos, eu acho que o fulano está com uma atitude meio coisa. Eu vou entregar a Deus. Eu não vou levantar a mão contra o irmão fulano, eu não vou fazer nada contra ele, eu quero o bem dele, mas eu vou entregar a Deus. Se ele está mentindo, Deus vai agir. E pronto, a gente entrega a Deus e não faz mais nada contra ele. Essa é a atitude que Deus determina para nós. Não vos vingueis, amados. Você acha que o irmão fez um mal contra você, ele se levantou contra você, você não se levante contra ele, mas você tem a liberdade de entregar a Deus. Meus irmãos, eu não estou satisfeito, eu acho que tem qualquer coisa, mas eu não quero julgar ninguém, eu vou entregar tudo para Deus. Senhor, se o Senhor quiser agir, o Senhor haja, faça o que for. Para mim, o caso está encerrado, porque eu entreguei a Ti e não vou mais ficar mexendo com esse assunto. As coisas deveriam ser resolvidas na igreja assim, até na família também. Se o marido não confiar na mulher, como é que vai ser o relacionamento deles? Não, eu desconfio, não vou fazer nada não, mas eu continuo desconfiando da minha mulher. Como é que você vai ter um bom relacionamento com ela? Como é que vai dar exemplo para os filhos, você desconfiando da mulher? Traga essa desconfiança logo e entregue para Deus. Não continue vivendo com a mulher, o marido vivendo com a mulher com desconfiança, e nem a mulher vivendo com o marido com desconfiança. Entregue para Deus. Entregue para Deus. Água amaldiçoante. Se houver que fazer alguma coisa, é Deus quem faça e não você. Não vos vingueis, amados. Não tomeis providência com as próprias mãos, amados, mas dai lugar a Deus. É assim que a gente deve fazer. Seja nesta área, em qualquer outra área de desconfiança. A gente não pode ter desconfiança de irmãos, principalmente marido e mulher. Mulher tem que acreditar na palavra do marido, e marido, você tem que acreditar na palavra da mulher. Se em algum momento você não acreditar nessa palavra, entregue a Deus. Senhor, eu estou entregando a Ti, e Deus sabe fazer o que tiver que fazer, mas não viva com o coração desconfiado. Esse ressentimento, essa mágoa que você vai guardar, não pode ficar guardada. Bote isso para fora para acertar as coisas e, definitivamente, quando entrega a Deus, é definitivo. Você não vai voltar mais àquele assunto. Está entregue a Deus, mas tem que fazer uma entrega a Deus clara e, no caso, até pública. Entregue a Deus e perdoe, entregue, deixe Deus agir. Mas não queira você continuar agindo. Se você entregou a Deus, não é você que vai agir mais. E não fique guardando desconfiança. Bote para fora, entregue para Deus e limpe o seu coração. Vamos aprender essa lição e praticar isto para melhorar os